Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 28. Hoje é exatamente um dia que eu poderia falar, irmãos, Deus abençoe a igreja, amém. Porque desde a escola dominical até a palavra inicial e a ceia foi falado a respeito da ressurreição de Cristo, né? Poderia ter escolhido outro tema, mas esse tema é um tema que é propício para hoje, né? Nós sabemos que hoje é comemorado o domingo de Páscoa. Não temos certeza se foi realmente o dia de hoje, 20 de abril, né? Que foi o acontecido, mas o que nos interessa é que aconteceu. Não interessa quando foi, não interessa o dia que foi, né? O interessante foi que um dia isso aconteceu, e nós vamos falar a respeito disso. Hoje, se tem um tema para essa mensagem, seria a vitória da vida sobre a morte, porque nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O nosso irmão Ricardo, ele veio comentando na ceia, falando sobre o que é a Páscoa, né? E o significado da Páscoa no hebraico significa passar por cima, porque literalmente o anjo da morte, quando ele passou no Egito, para poder então matar todos os primogênitos, que era a 10ª praga, ao povo de Israel, ele passa por cima da casa do povo. Então vem o nome Páscoa, que significa passar por cima. Infelizmente, hoje em dia nós estamos perdendo um pouco o significado da Páscoa, o verdadeiro significado. Por questões comerciais, as pessoas estão mudando o significado, trazendo então o coelho da Páscoa, os ovos de chocolate, que é muito gostoso, é bem interessante. Eu gostaria de receber um dos irmãos, se alguém quisesse me dar, eu receberia, né, de braços abertos. Mas só que a Páscoa, ela não é isso. E nós temos que ter em mente que a Páscoa não significa isso. Isso é apenas algo comercial, que na antiguidade, né, começou esse movimento lá na Europa, e isso vem, eles escolheram o coelho para simbolizar a Páscoa, porque simboliza a fertilidade. Um coelho é um animal que ele se reproduz rapidamente, e tem a ver um pouco com ter um nascimento, ter vida, né? Ter um novo nascimento. Então, é mais ou menos nesse sentido que eles pegam o coelho e traz como um símbolo da Páscoa, um símbolo de fertilidade, e assim por diante. E nós que somos cristãos, nós temos que saber o que significa a Páscoa. Nós temos que saber qual é o real significado, porque a Páscoa nada mais é do que a ressurreição do nosso Jesus Cristo. E isso não é algo que nós devemos ignorar como não se fosse nada, como se fosse alguma data qualquer, porque não é uma data qualquer. Eu não digo isso no quesito de o dia 20 de abril é a data da Páscoa, não é. Eu estou falando que a Páscoa, a ressurreição de Cristo, é algo que tem que ficar cravado em nossos corações, porque isso é o firme fundamento do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele defendendo sobre a ressurreição de Cristo aos coríntios, que não estava levando a sério a ressurreição, porque era muito difícil de você acreditar naquele tempo que alguém tinha ressuscitado. Ele defende a ressurreição de Cristo, dizendo para os coríntios que se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação. Porque se nós hoje estamos aqui sentados, se nós hoje fomos transformados, se algo aconteceu na minha e na sua vida, é porque Cristo ressuscitou. Se nós hoje estamos aqui, como igreja de Cristo, partilhando do pão, é porque um dia Jesus ressuscitou.
Se houve uma transformação na minha e na sua vida, é porque Cristo ressuscitou. O cristianismo seria qualquer outra coisa banal se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas a ressurreição de Cristo é fundamental. E não crer nisso, irmãos, nós estamos perdidos. O que estamos fazendo aqui se nós não acreditamos na ressurreição de Jesus? Então o apóstolo Paulo fala que se a nossa pregação surgiu algum efeito, foi por conta da ressurreição de Cristo. Ele vem falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Só através da ressurreição de Jesus Cristo que nós podemos obter vida nova, uma vida transformada, um nascer de novo, é através da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Em Mateus capítulo 28, versículo 6, diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venha e ver o lugar onde ele jazia. Aqui o anjo está falando com Maria, que foi visitar o sepulcro no domingo. Irmãos, hoje eu acordei, e eu até comentei com a minha filha, com a minha esposa, que seria num domingo como esse, pela manhã, que Maria e as outras mulheres que foram visitar o sepulcro para ver a Jesus, elas chegam lá e ela vê o sepulcro vazio, porque Jesus já tinha ressuscitado. Olha como é maravilhoso, irmãos, foi no primeiro dia da semana, foi num domingo como esse que Jesus ele ressuscita. A morte não foi o suficiente para prender a Jesus Cristo, aquela pedra não foi suficiente para prender Jesus dentro daquele sepulcro. As paredes não foram o suficiente, porque se você for ler o texto, nada conteve Jesus, na realidade, a pedra não foi movida para Jesus saiu sem a pedra ser movida. Se você ler o texto, você vai ver que os anjos desceram e removeram aquela pedra, e a Bíblia diz que eles sentaram em cima daquela pedra. Jesus já não estava mais ali, ou seja, Jesus saiu antes que a pedra fosse removida. Maria então fica pasmada, pois vê a pedra removida, vê o sepulcro aberto, ela fica com medo. Os anjos falam: vem ver, porque o Jesus que vocês estão esperando, ou melhor, que vocês vieram visitar, o Jesus morto, ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive, assim como ele prometeu que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele não está aqui, a morte não foi o suficiente para segurar Jesus, a pedra não foi o suficiente, nada foi suficiente para segurar a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus, ele nos promete algo, irmãos, porque assim como Cristo, ele ressuscitou, e a ressurreição de Cristo, ele é o primogênito dos ressurretos, ele também nos promete que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, o cristianismo, irmãos, não é algo somente um fato histórico. O cristianismo é poder de Deus. O cristianismo mostra para nós que somos cristãos que assim como Jesus ele ressuscitou um dia, isso vai acontecer comigo e contigo. É a promessa de Deus. Jesus ele fala que onde ele está, nós vamos estar também. Assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Isso nos traz esperança de um futuro melhor. Isso nos traz a esperança de vida para nós como cristãos, porque se nós estamos aqui, irmãos, não tem outra esperança a não ser vida nova com Cristo, a não ser morar com Cristo. Se você está aqui nessa manhã esperando outra coisa a não ser a vinda de Jesus, a não ser morar com Ele por toda a eternidade, você está no lugar errado.
você está no lugar errado. Porque nós estamos aqui num domingo de Páscoa, a qual nós comemoramos a ressurreição, que é o principal fundamento do cristianismo. A ressurreição que é a base da nossa fé. É a base da nossa fé, é a ressurreição de Jesus. É o Jesus ressurreto. É o Jesus que venceu a morte. E nós temos que acreditar e crer nisso, irmãos. Porque foi muito difícil naquele tempo, por isso o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Coríntios dizendo para os coríntios, porque era difícil de acreditar em alguém que tivesse ressuscitado. Os próprios discípulos de Jesus não creram. Foi difícil, os judeus não acreditavam nisso. Quando Jesus aparece, então, para os seus discípulos e mostra suas mãos furadas, aí então eles começam a acreditar no Cristo ressurreto. E Jesus ele fala: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Isso Jesus está falando de mim e de você, irmãos. Jesus está falando de nós que não estávamos naquele tempo, mas nós estamos aqui hoje. Nós ouvimos falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre a crucificação. Nós ouvimos falar de um Jesus que ele morreu, mas agora ele ressuscitou e ele vive. E ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja. E se nós estamos aqui nesta manhã reunidos como o corpo de Cristo, celebrando, porque nós não precisamos esperar virar o ano, nós não precisamos esperar uma data dessa comemorativa, porque todo domingo nós como cristãos lembramos do sacrifício de Jesus. Nós não precisamos chegar em abril do ano que vem para poder lembrar e poder então tentar uma semana santa, né? Porque parece que todo ano você vive o ano no pecado. Chega na Semana Santa, tu tem que se santificar um pouco ali, botar uma roupa diferente, botar o véu na cabeça e fingir que é santo. Para nós que somos cristãos, não, irmãos. Todo dia nós temos que viver essa vida de santidade. E todo primeiro dia da semana nós lembramos do sacrifício de Jesus. Os judeus, eles tinham um momento certo e eles ali comemoravam a Páscoa. Quando Jesus ele ressuscita, ou melhor, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, simbolizando aquele cordeiro que foi morto, e que através do seu sangue, o seu sangue foi o que livrou o povo de Israel de morrer. Jesus é o nosso cordeiro pascual. Jesus é o nosso cordeiro. Jesus ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Como nosso irmão Pedro disse, que se aquela cruz na realidade era pesada, sim era, pelo fato de ser aquela madeira em si, mas só que o maior peso que Jesus carregou foi o meu e o seu pecado. Foi o meu pecado, o seu pecado, foi o nosso pecado que Jesus ele carregou na cruz. O maior peso que Jesus carregou na cruz foi dele ter, por um momento, se afastado do Pai, por conta de mim e de você. E através desse sacrifício ele nos deu o privilégio de nós estarmos aqui hoje, reunidos como igreja, sentados aqui no domingo, para poder lembrar desse sacrifício. Então, quando nós reunimos todo domingo, irmãos, no primeiro dia da semana, nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida, pela sua vida, pela a dor que ele passou, pela humilhação que Jesus passou por mim e por você. Isso é para nós nos conscientizarmos de tudo que ele passou, para que nós hoje pudéssemos estar sentados. Obrigado, irmão. Para que você pudesse estar sentado hoje na cadeira. Jesus ele teve que passar por tudo isso. Foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado. Mas ele, irmãos, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não foi o suficiente para segurar o nosso Cristo. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele vive.
e Ele está à direita de Deus. E Ele prometeu que Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele prometeu que vai vir buscar a mim e a você. E assim como Jesus Ele ressuscitou no seu corpo de glória, assim como Jesus Ele ressuscitou e teve uma vida, ou melhor, um corpo transformado, assim vai ser comigo e contigo. Nós vamos também, irmãos, ressuscitar no último dia. Nós vamos também ressuscitar quando Jesus Ele vier buscar a sua igreja. A Bíblia diz que os mortos, eles vão ressuscitar primeiro. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. Então a morte de Cristo, a sua ressurreição, ela é algo que traz esperança para a igreja. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. A morte não vai ser o ponto final. Talvez naquele momento para os discípulos, quando eles perceberam que Cristo foi crucificado e morreu, para eles, talvez na sua cabeça era o fim, acabou, o mestre morreu, não tem mais esperança. Mas quando Jesus Ele ressuscita e aparece para eles, aí a esperança ela volta, porque onde Jesus está, a esperança, onde Jesus está, a transformação, onde Jesus está, a renovação de vidas, onde Jesus está, irmãos, a morte, ela bate em retirada, porque Jesus Ele é vida, Jesus Ele é luz, e onde há luz, a treva não prevalece. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja de Cristo, a esperança que um dia nós, assim como Cristo ressuscitou e foi com o corpo glorificado, nós também vamos ter nossas vidas transformadas, os nossos corpos transformados, e vamos viver com Ele eternamente, porque a promessa dEle é que onde Ele está, vamos estar nós também. Ele prometeu que Ele foi para preparar morada para a sua igreja. Jesus Ele prometeu que ia preparar morada. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos crentes, nós cremos nessa promessa. É porque Jesus Ele falou que ia vir nos buscar para morar junto com Ele. E o céu será a nossa casa. E o paraíso será a nossa casa. Mas o paraíso, irmãos, o paraíso é onde Cristo está. Porque qualquer lugar que se chama paraíso, que Cristo não estiver, não é paraíso. Porque o paraíso é você estar com Cristo. Vida eterna é você ter Cristo em sua vida. Vida eterna é você estar com Cristo. Jesus Ele fala, eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus é essa vida, a vida que Ele nos prometeu, e essa vida nós estamos vivendo, ela já aqui nós já estamos vivendo um pouco dessa vida, a vida eterna. Então, irmãos, para nós finalizarmos essa mensagem, Ele não está aqui porque Ele já ressuscitou. Jesus, Ele ressuscitou, irmãos. Jesus, Ele não está morto. Jesus, Ele não está sepultado. Não esconderam o corpo de Cristo e inventaram uma história de carochinha para que as pessoas viessem crer nesse Evangelho, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, o Evangelho não ia ter o poder que tem de transformar vidas. Quem éramos nós, irmãos? Quem era eu? Quem era você? Para um pouco e pensa, se Cristo não tivesse entrado na minha e na sua vida, o que seria você hoje? Onde você estaria nesse momento? Mas foi através da ressurreição de Cristo que hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, esperando essa grande promessa que um dia Ele vai voltar. E só volta aquele que está vivo. E Cristo, Ele está vivo.
E nós temos que ter isso na ponta da língua. Nós temos que ter isso cravado no nosso coração, porque o Evangelho só é Evangelho porque Cristo ressuscitou. Essa é a nossa esperança. A esperança que um dia Ele vai vir nos buscar para morar juntamente com Ele. Amém? Que Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.